Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Casamento Milionário Cast, o podcast para os casais que querem aprender a lidar com o dinheiro a dois. Eu sou o William Uchoa e estou acompanhado da minha amada esposa, Jennifer Uchoa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Casamento Milionário Cast. Amor, que honra poder estar aqui com você hoje, falando de finanças, casamento mais uma vez. E fala pra mim, qual é o nosso tema? Hoje nós vamos falar sobre bagagens financeiras que trazemos para o nosso casamento. Eita! Isso aí, hoje a gente vai falar sobre essas bagagens, sabe? Essas malas que trazemos lá da nossa infância, da nossa adolescência e que a gente traz para o nosso casamento. Quais são os impactos disso e como devemos fazer para substituir, para se livrar dessas bagagens que são ruins? Gente, que tema importante. A gente não tem muita consciência do quanto o modo como nós vimos os nossos pais lidarem com dinheiro impacta e influencia o modo como hoje nós lidamos com dinheiro, sabe? Muitas vezes o casal casa e é interessante, né? Cada um traz a sua bagagem física, né? A sua bagagem emocional, a sua bagagem em relação às finanças. Quando a gente casou, né, amor? Eu lembro que eu tinha um violão, eu tinha alguns livros. O que mais que eu tinha? Era só. E minhas roupas. O William, ele também tinha um violão. A gente tinha dois violões. A gente tinha dois violões. Você um. O William tinha mais um violão, as roupas dele. Um teclado, eu acho. Um teclado. Era tudo que a gente tinha. Então, assim, a gente juntou o que a gente tinha dentro de uma kitnet pequenininha. E ali a gente foi mobiliando aquela kitnet aos poucos. E é interessante ver que essas bagagens, elas não eram só físicas. Você olha lá na nossa estante hoje, tem livros da minha adolescência, tem livros da sua adolescência, você tem o seu violão de quando você era solteiro que você comprou. Mas essas bagagens, elas também são emocionais e elas também são financeiras. E hoje a gente vai falar especificamente dessas bagagens em relação às finanças que nós trazemos e como nós podemos nos livrar delas e como nós podemos construir uma história diferente. Pode ser que você que esteja aqui ouvindo esse podcast, você teve uma experiência muito boa em relação às finanças dentro da casa dos seus pais. Poxa, meus pais super lidavam bem com as finanças, nós fomos uma família próspera, meus pais me ensinaram a lidar com o dinheiro, eu sempre vi os meus pais lidando muito bem com o dinheiro e eu cresci esse ser humano lindo, saudável, funcional, que lida super bem com o dinheiro hoje. Ó, palmas pra você, muito lindo, seus pais fizeram um trabalho excelente, é maravilhoso. Eu quero que os meus filhos contem essa história. Eu quero que os meus filhos tenham esse discurso. Mas a gente precisa dizer, né, amor, que não é a realidade de todos os casais. A verdade é que a realidade de 90% dos casais é outra. Qual é a realidade? A realidade da maioria dos casais é de uma infância difícil em relação a dinheiro. São filhos de pais que, na maioria das vezes, têm traumas, têm problemas, tanto de dinheiro, mas também de relacionamento. Muitos são filhos de pais separados. Uns nem conhecem o pai ou não conhecem a mãe. Alguns não conhecem nenhum dos dois, foram criados pelos avós, por tios. Então, a grande realidade da maioria das famílias são bagagens que são ruins, né? Que são de experiências ruins, de modos do que não fazer, não é verdade? E quando a gente casa, como isso se evidencia? Porque aí o modo como eu vi os meus pais lidarem com dinheiro é o modo que eu aprendi. Porque se a bagagem de 90% dos casais não é uma bagagem boa, isso significa que a maioria dos casais não aprendeu a lidar com dinheiro, né? E a gente pega os nossos pais, também não ensinaram para os nossos pais. Então é algo que vai passando de geração em geração. E aí você pega esse casal que primeiro não foi preparado para casar, porque também a gente não fala muito sobre isso, né? Ah, você vai casar, então, quando você casar é assim que você age, você briga desse jeito, você resolve conflito desse jeito, casamento se lida assim, esse é o papel da mulher, esse é o papel do homem. São assuntos que geralmente não são tocados antes da gente casar. Em relação a dinheiro também não. Olha, dinheiro a gente lida assim, com finanças a gente lida assim. Geralmente a gente não tem essa conversa antes de casar, né? E aí você tem duas pessoas, esse casal, com essas bagagens. E aí, como isso dá conflito dentro de casa, amor? Muito,
muito conflito. Porque, primeira coisa, você vai ter duas visões, né? São duas formas de ver dinheiro totalmente diferentes, né? Lógico, porque primeiro é um homem e uma mulher, e existe uma diferença de ver o mundo só por ser homem e por ser mulher, mas também por causa das bagagens. Cada um vem de uma escola, de uma criação, né? Então, se você tem uma família em que os pais viviam endividados, os pais não sabiam lidar com dinheiro, sempre que tocava no assunto de dinheiro, dava briga, você sempre viu seus pais com falta de grana dentro de casa, era sempre aquele estresse. Todas as vezes que chegava o dia de pagar conta, era aquela briga dentro de casa. Se você essa pessoa, se você vivenciou essas coisas dentro de casa e você casa com alguém que os pais eram mais controlados, não faltava nada, mas também não viviam esbanjando. O pai vivia, sabe, ali guardando o dinheiro certinho para pagar as contas. Ou se os seus pais, eles conseguiam poupar vocês das brigas. Porque tem pais que têm essa capacidade de amortecer os problemas. Os problemas não afetam tanto os filhos. Outros pais não. Brigam na frente dos filhos e isso afeta muito a criança. Então, se você casa com essa pessoa que é o oposto de você ou que tem uma vivência em relação a dinheiro diferente de você, o que vai acontecer? Naturalmente, vocês vão reproduzir esses hábitos financeiros dentro do casamento. E aí, é aquela pessoa que vai para o supermercado fazer compra sem uma lista, sem um teto de gasto, ela só sai pegando tudo do carrinho. Quando passa no caixa, ela tem aquela surpresa. R$ 1.500 de compra. E aí o outro volta para casa arrancando o cabelo da cabeça, brigando. Olha o que você fez, estourou o nosso orçamento. E agora? Como é que a gente vai virar o mês? Por quê? Porque o outro já tinha o hábito de ir para o supermercado com uma lista de compra, de controlar, aquela coisa toda. E amor, olhando essas bagagens e como isso afeta o casamento, o que você diria para esse casal? Como que esse casal pode resolver essa questão? Como que esse casal pode sair desse lugar de competição, desse lugar de não, o jeito que eu faço é o melhor, você não sabe, é o jeito que eu aprendi. Como que esse casal vence essa barreira? Bom, primeira coisa é se livrando dessas bagagens. Pode pegar e jogar fora, entendeu? Por quê? Por que eu tô falando isso tão direto? Porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Um casamento é algo novo. É uma união nova. É como se fosse um time novo. Você vai construir um processo novo. São coisas novas ali. Entende? Então você tem que se abrir pro novo. E se abrir pro novo, você tem que ter espaço. Não tem como. Então, você tem que abandonar essas bagagens de como que eu fazia, de como que era na casa dos meus pais, de como que era na casa Tem que abandonar, principalmente as bagagens ruins. Tem muita gente que carrega bagagem ruim. E tem orgulho, às vezes. E tem orgulho. Não, tem que se livrar dessas bagagens. Primeiro ponto, sabe? E tanto o maridão quanto a esposa. Os dois precisam abrir mão disso, sabe? Tem gente que fica... Sabe aquela galera que fica com aquelas velharias ali, coisas... Não, mas tem um valor emocional, isso, aquilo, outro. Pô, galera, tem que se abrir. Você tem que estar leve pra vida, pra viver a vida. Porque quando você tá leve, novas coisas vão vir a você. Você vai poder ter novas amizades, novas experiências, novos aprendizados, enfim. Então, primeira coisa, abrir. Depois que você abriu mão disso como casal, né? Ah, show de bola. É entender que não tem o certo e o um errado. Não é assim. No casamento não é assim. Não é, eu tô certo, minha esposa tá errada. Minha esposa tá certa, eu tô errado. Não é isso. Vocês são um time. Se tá dando certo, os dois estão certos. Se tá dando errado, não importa. Não importa se você tem uma visão... se você é formado em Harvard em relação a finanças. Se o teu resultado financeiro como casal não tá dando certo, os dois estão errados. Os dois. E aí o trabalho é em equipe. É buscar aprender uma nova forma de fazer dar certo. Os dois precisam construir juntos. Como um time que começa a treinar e, olha, começa a desenvolver estratégias, começa a desenvolver táticas. Olha, vamos fazer assim, um exemplo, né? Compras do mercado que você utilizou. Beleza, não tá dando certo. Vamos construir aqui na nossa casa um processo. Vamos começar a fazer combinados. Vamos começar a organizar. Vamos criar uma rotina para isso. Começar a agir. Acho que a melhor palavra é essa: envolvimento.
Começar a se envolver com esses aspectos juntos, com o intuito de quê? De criar algo que é novo. O que é esse algo novo? É uma forma do casal. Por que eu falo isso? Porque muita gente pensa em lidar com as finanças em casal como se estivesse solteiro. E é totalmente diferente, não é a mesma coisa. É longe disso. Não existe isso, sabe? Você não vai conseguir desenvolver suas finanças, você não vai conseguir investir, você não vai conseguir romper na vida no casamento, estando casado, pensando como se fosse solteiro. Não vai dar certo. Esse é meu salário, esse é seu. Se faltar um pouquinho de dinheiro pra você, eu te empresto, mas depois você me paga de volta. Você já viu o casal assim? Vários. A pessoa bota até taxa de juros ali pra poder né, lucrar um em cima do outro. Taxa de juros. Não pode. A ideia é o seguinte, é que são um time. E aí, quando a gente fala de time, é naturalmente uma coisa que a gente vê muito, né? A rapaziada vai se identificar mais com isso. Quando você vai ver um jogo, né, de futebol, cara, tem o chamado entrosamento. Né? O time tá entrosado. O que quer dizer isso? É um time que já tá com tempo, experiência, já tem um tempo que eles estão jogando juntos, já estão naquela posição, já tem umas jogadas ensaiadas, já tem uma expertise, já conhece quais são os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. É orgânico, sabe? É uma coisa que se constrói, é orgânico. O casamento é a mesma coisa. Então, no início do casamento, é um desafio. É um desafio. Por quê? Porque você não tem tempo de jogo, vocês não estão entrosados ainda não tá 100%. E a gente que casou em 8 meses? A gente casou em 8 meses. Não tinha entrosamento zero, a gente namorava à distância. É verdade. Bom é que a gente levou um tempinho pra ir morar junto depois, né, amor? A gente foi morar junto 1 ano e meio depois que a gente realmente tava junto. A gente casou no civil antes e foi casar no religioso pra morar junto depois, né? Isso aí. Mas ainda era pouco tempo. Mas mesmo assim, o ponto central é o seguinte: quando você casa, você tá morando junto ali, é um processo de aprendizado, é um processo de adaptação, de entrosamento, entendeu? E aí o problema é o seguinte: quando você tá apegado a essas bagagens, você não entende que você tá num local diferente e que essas bagagens elas só vão atrapalhar. Principalmente as bagagens ruins. Né? Aqueles traumas do pai que o filho quer reproduzir, os traumas da mãe que a filha quer reproduzir. Tem que ter consciência de que, cara, isso não é meu. Essa bagagem não é minha. Isso aqui não é da minha história, isso aqui não é da minha vida. Isso aqui foi dos meus pais, foi da minha mãe, foi do meu avô, enfim. E é realmente um processo de você, primeiro, se conscientizar, abrir mão disso e, a partir daí, começar a desenvolver, começar a construir algo novo em conjunto. E sabe, amor, como o tempo de mesa do casal é importante. Eu lembro que quando a gente foi casar, eu tava no centro da minha cidade, lá no interior de Minas, caçando um vestido de noiva. Uma cidade pequenininha. E aí eu encontrei uma professora minha da faculdade, minha professora de Direito Trabalhista, Lisiane. Se um dia ela ouvir esse podcast, ela vai lembrar dessa história. E aí eu lembro que eu encontrei ela, menina, o que você tá fazendo aqui, bichinha? Ela tem um sotaque meio nordestino. Aí eu falei, cara, eu tô procurando um vestido de noiva e tal, vou casar. Ela, nossa, que legal, vou te levar numa amiga. Vou te apresentar uma amiga que ela tem um ateliê de noivas, lá vai ter o seu vestido. E realmente tinha, eu achei o meu vestido lá. Aí ela falou assim, vamos lá em casa, vou te levar pra tomar um café. Aí ela foi, ela é pastora, ela é da igreja. Aí ela me levou na casa dela, ela é advogada, o marido dela é médico. Aí eu entrei e sentei lá na cozinha dela. Aí ela tem uma bancada e dois banquetinhos assim. Aí ela falou assim, deixa eu te ensinar uma coisa. Aqui é onde eu e meu marido a gente senta toda noite. E a gente tem o nosso tempo de mesa. É aqui que a gente conversa. É aqui que a gente expõe os nossos traumas, os nossos medos, as coisas que estão mal resolvidas. Quando não é de manhã no café da manhã, é à noite depois do jantar. Mas a gente está sempre aqui, gastando tempo nessa mesa. Então, se tem um ensinamento que você pode levar para o seu casamento é esse. Tenha tempo de mesa com seu marido. Senta na mesa com ele e fala com ele o que você sente. Fala para ele quais são os seus traumas. Fala para ele quais são suas dores. Abra para ele essas questões e escute dele quais são as dores dele, quais são os traumas dele. Porque é aqui que vocês se alinham. Aí ela falou, eu não levanto dessa mesa enquanto a gente não se alinha. A gente, se precisar virar a noite aqui, a gente vira a noite aqui. Mas a gente sempre se alinha nessa mesa. Aí
eu levei aquilo pra mim. E hoje a gente vive isso no nosso casamento. A gente tem muito tempo de mesa, a gente tem os nossos desafios, como qualquer outro casamento. Eu costumo dizer que eu acho que o meu casamento é o mais difícil de todos. Porque é difícil o casamento, né? A gente não tá aqui romantizando o casamento. O casamento é desafiador, é difícil. Eu e o William, a gente tem os nossos problemas. Mas a gente, nesse lugar de bagagem financeira, a gente conseguiu aplicar muito isso, né, meu bem? De sentar na mesa, expor as nossas bagagens, expor as nossas dores, ouvir do outro. Amor, vamos lá, como que seus pais lidavam com dinheiro? Como que você lida com isso? Como que é isso pra você hoje? E o outro apontar. Poxa, você não acha que isso aqui é uma bagagem que você trouxe da sua casa? A gente já viveu situações assim. Do William olhar pra mim e falar pra mim assim, Jennifer, você tá reproduzindo isso. E você não precisa reproduzir mais. Você pode ser curada em relação a isso. E eu ouvi falar, realmente, o William tá certo, eu posso ser curada em relação a isso. Então, como que vocês vão se conscientizar dessas coisas? Conversando. E sem julgamento, né, amor? Sim, sim, porque o que acontece? O que gera a briga? São crenças. Cada um tem um conjunto de crenças diferente do outro. E essas crenças estão muito relacionadas a isso, a nossas experiências, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente viu. E aí, quando você entra num casamento e você tem crenças diferentes, o que acontece? Os dois vão ter conflitos. Então, é agindo nas crenças que você vai diminuir os conflitos. Tem muito casal que é assim, a gente se ama, a gente gosta muito de estar junto, mas a gente briga o tempo todo. Por que briga? É o conjunto de crenças diferentes. O que gera o debate, o empate, o impasse, né, entre os dois, é o conjunto de crenças. E muitas vezes as crenças estão relacionadas à criação. Às vezes uma criação é de um jeito, a outra criação é de outro. Em relação a dinheiro, um foi criado de uma maneira, outro foi criado de outro. Um não tinha recurso, por isso tinha uma vida mais escassa. O outro tinha demais, por isso não precisava se preocupar em gastar, em guardar dinheiro, esse tipo de coisa. E bota essas duas pessoas na mesma casa. Os dois têm percepções totalmente diferentes em relação ao dinheiro, em relação ao comportamento. Então, são coisas absurdas. Como assim? Fazer uma planilha para controlar o dinheiro? Não, mas nunca precisou disso. Eu fui essa pessoa. Entendeu? De olhar e falar assim... E não porque tinha muito. Muito pelo contrário. Tinha muita escassez. Muita escassez. E eu acho que a escassez era tanta que não dava tempo nem de controlar numa planilha. Então, você pega essa bagagem... Eu lembro quando o William trouxe a planilha de orçamento, no início, eu falei assim... Era difícil. A gente brigava. Eu falava, eu não vou sentar, eu não vou fazer planilha. E ele, com toda a paciência do mundo, ele... Não, Jennifer, tá bom. A gente volta depois, a gente conversa sobre esse assunto depois. E eu sou muito grata, sabe, amor? Porque tudo que a gente constrói, tá construindo, você foi esse marido que liderou na nossa casa, sabe? Você foi um líder na nossa casa, porque você via a minha dificuldade em lidar com dinheiro, você via os meus traumas, o modo como era difícil pra mim. E você não desistiu. Porque eu sei que tem homem que vai e desiste. Ah, então fica aí, eu vou cuidar da minha vida, eu vou guardar dinheiro, eu vou investir sozinho. E isso causa um distanciamento muito grande no casamento. Sim. Sabe? O casal se distancia. Ou o marido larga de mão. Ah, não tô nem aí, lida com o dinheiro do jeito que você quiser. Aí a mulher não sabe lidar mesmo, aí vai pro buraco tudo de uma vez. E você foi esse homem com muita sabedoria. E mesmo tendo uma bagagem... Não a bagagem que você tem hoje em relação às finanças, depois de tudo que a gente estudou, tudo que a gente investiu, não era a bagagem que a gente tinha no início. Sim. Né? E mesmo assim, você teve esse olhar e você liderou. Você falou, não, Jennifer, a gente vai sentar, a gente vai fazer isso, a gente vai conversar sobre isso. E você liderou. E eu sou muito grata por isso, sabe? Eu acho que o ponto central é você entender, cara, que não tem como ir sozinho. Não tem como, você vai se enganar. Você que tá casado. Ah, eu vou fazer sozinho, eu vou embora, eu vou... Não tem como, entendeu? Você precisa ter sua companheira, sua esposa, seu marido, junto com você, entende? Então, acho que você tem que ser muito intencional no sentido de trazer ele com você. Lógico, é natural que um vai se despertar primeiro para um desenvolvimento, né? É muito raro o casal, os dois acordarem de manhã, olhar um pra cara do outro e falar assim, sabe o que eu tava pensando? O quê? Deixa eu ver.
tava pensando em organizar as finanças. E o outro fala, exatamente isso. Poxa, caraca, olha só que legal. E os dois, vamos organizar as finanças. É muito raro. É igual o treinamento físico. Um começa a se ligar para isso e depois ele influencia o outro. Isso é o normal. No início a outra pessoa, não, vai sozinho. Da briga. Da briga, isso é normal. Então, ter essa consciência. Então, você que tá aí, que tá despertando para esse assunto, né? E, poxa, meu marido, minha esposa, não despertou para isso ainda. Entenda que isso é o normal. Isso é o esperado. Em 99% dos casos é assim, em qualquer área. Tá? Em qualquer área. E aí vem um ponto interessante, que muito do motivo, né, da responsabilidade dele se despertar para isso, recai sobre como você vai lidar nesse momento. Se você for aquela pessoa chata, se você for uma pessoa que for desmotivar, falar que a outra pessoa não consegue, que não é capaz, ou diminuir ela porque ela não tá nesse momento que você tá, aí realmente a pessoa vai criar raiva do negócio e não vai querer de jeito nenhum. Mas é importante você começar a executar as coisas, mostrar o resultado, ter paciência e conversando, sabendo que, cara, vai acontecer. E lógico, cada pessoa tem um tempo, né? Por exemplo, lá em casa, eu sei que Jennifer são 6 meses, no mínimo. Eu falo uma coisa, aí dura uns 6 meses, daqui a pouco ela repete. Aí ela fala assim, olha, sabe o que eu tava pensando? Eu o quê, amor? Ah, eu tava pensando isso. Eu falei, sério? Caramba, Exagero. que ideia maravilhosa. Aí ela, não é? Eu falei, poxa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas eu já me liguei que tem esse time. Eu acho que eu duro mais tempo, né, amor? Você é 6 meses, eu acho que o meu dura mais um pouquinho. É, mas então você entender que cada pessoa tem uma característica e você ir influenciando, né? Essa parte da influência é muito importante. E então, quando o casal entende que existem bagagens, elas precisam ser o quê? Deixadas. Vamos abrir mão disso, cara. Vamos abrir mão. Vamos se abrir para o novo. Vamos construir algo novo. Então, a partir dali, o casal junto começa a construir estratégia, processo, rotina. Isso que você falou de sentar à mesa, falar sobre a vida, entendendo como é que um funciona, como é que o outro funciona, trazer ferramentas e tal. E o que eu acho muito importante, buscar aprender. É isso que eu ia falar. Sabe? Pra gente fechar. Ir atrás de conhecimento, sabe? Cara, finanças, beleza, vamos atrás disso. Tem livro sobre isso? Vamos investir. Tem treinamento, tem curso, tem mentoria, tem pessoas que possam nos ajudar. Vamos dar esses passos. Tá? A gente está falando aqui, poxa, o CM é uma oportunidade, é uma ferramenta para isso, mas existem outras, existem vários profissionais, existem várias alternativas. Irmão, o contanto que você invista nessa área. Por quê? Porque é necessário. Ó, mas lembrando que finanças para casais só tem o Casamento Milionário. Você não vai encontrar nenhum. É a única do Brasil, é o único programa de acompanhamento financeiro para casais. É a única plataforma do Brasil, não tem outra. Isso aí eu já posso adiantar. Isso aí. Mas eu queria dizer isso, que o casal tem que dar esse passo de investir dinheiro. Porque a gente fez isso, né? Tempo, energia, envolvimento, tudo. A gente lá atrás, recém-casado, o primeiro dinheiro que a gente juntou, a gente comprou um curso de R$4.000 de finanças. A gente foi lá e pum, R$4.000 à vista. E a gente investiu e fez o curso, junto. Do início ao fim. Não basta só pagar, né? Tem gente que só paga. Não, você tem que investir tempo, energia, exatamente, envolvimento, para realmente você desenvolver, aprender nessa área. E é importante que sejam os dois. Né? Não basta ser só um. Importante que sejam os dois. Então, os dois fazerem esse processo junto. Ah, é mais desafiador? Sim, é mais desafiador. Mas é o jeito que dá certo. Fora disso, não vai dar certo. Então, dê esse passo. Eu vou deixar aqui embaixo um presente pra vocês. Tô boazinha hoje. Não é todo episódio que eu deixo. Vou deixar aqui um link pra você se inscrever pra um planejamento financeiro gratuito. Um consultor financeiro da nossa equipe do Casamento Milionário vai entrar com você numa reunião de 1 hora, com você e seu marido, você e sua esposa, e vai entregar pra você um planejamento financeiro gratuito. Então tá aqui o link, vai lá e faça a sua inscrição. E é isso. Se você assistiu esse episódio até aqui, muito obrigada. Nós nos vemos no próximo episódio. E você encontra a gente lá no Instagram, @casamentomilionario.com.br. Né, amor? Isso aí. Tamo junto. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.